O sábado é a maneira bíblica de dizer que há um sinal entre você e o seu Deus, que Ele é o seu Deus. Que o seu Deus não é o trabalho, não é o dinheiro e nem a correria da vida. Você tem um Deus que manda na tua vida. E cada sábado, quando eu paro e adoro a Deus, eu estou dizendo, Ele é o meu Deus. Se você tem um conhecimento bíblico, meu irmão, minha irmã, sobre a fidelidade na guarda do sábado, não brinque com a infidelidade na guarda do sábado, não brinque. Sábado não é quinta-feira. Sábado não é terça-feira. Eu não deveria fazer nas horas do sábado o que eu faço, acessar nas horas do sábado, ou fazer nas horas do sábado o que eu faço em qualquer outro dia. Biblicamente, sábado não é qualquer outro dia. Ele foi separado, ele foi abençoado, ele foi santificado por Deus. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Santificai, Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus está dizendo assim, olha, santifique o sábado. Trate o sábado como um dia separado, santificado por Deus, porque eles vão servir de sinal, para que você saiba que eu sou o seu Deus. Que o seu Deus não é o trabalho, que o seu Deus não é o dinheiro, que o seu Deus é Deus, que você tem um Deus. E a guarda do sábado, ela está muito, mas muito ligada à minha relação com Deus e à minha fidelidade e firmeza em Deus. Outro dia eu vi um testemunho lindo de um casal de noivos. Ele era advogado e fez um concurso público, passou numa boa colocação, ia fazer a segunda fase. E a segunda fase era mais fácil, ele passou tão bem na primeira que a segunda estava garantida. Mas a segunda fase caiu num sábado. A família da noiva não era adventista. Ele tentou de tudo para mudar a data do concurso e não conseguiu. E ele decidiu que não ia fazer a prova no sábado. Não porque ele era fiel ao sábado, porque ele era fiel ao Deus do sábado. Então, meus irmãos, nós não somos fiéis ao sábado, nós somos fiéis ao Deus que pediu o sábado. Às vezes a gente parece que tem alguma coisa com o dia, a gente não tem uma coisa com o dia, a gente tem uma coisa com o Deus que pediu o dia. Se ele mudasse para quarta, a gente mudava tranquilo, do sábado para quarta. E ele disse assim, eu vou ser fiel a Deus e vou fazer o que ele disse, eu vou guardar o sábado. E a família dela caiu em cima e disse, acaba esse noivado, não tem futuro isso aí. Como é que ele está abrindo mão de um concurso que ia dar tanta estabilidade financeira por causa de um dia, não ia ser nem o dia inteiro. Acaba, esse menino não tem futuro. Sabe o que ela falou? Agora é que eu caso com ele, pode adiantar a data. Olha que lógica dela. Porque se ele é fiel ao Deus dele, ele vai ser fiel a mim. Ela entendeu tudo, isso é fidelidade. Se ele é fiel ao Deus dele, que é infinitamente maior e mais importante do que eu, ele vai ser fiel a mim. Então pode adiantar a data do casamento, que se eu tinha dúvida, agora é que eu caso com ele. O sábado é a maneira bíblica de dizer que há um sinal entre você e o seu Deus, que Ele é o seu Deus. Que o seu Deus não é o trabalho, não é o dinheiro e nem a correria da vida. Você tem um Deus que manda na tua vida. E cada sábado, quando eu paro e adoro a Deus, eu estou dizendo, Ele é o meu Deus. Sabe, quando eu aprendi a guardar o sábado, de verdade, quando eu casei com Gleice, eu saí da faculdade de teologia, me deram 22 lugares para ser pastor. E era uma correria, e solteiro vai fazer o quê? Vai trabalhar. Então eu pregava segunda, terça, quarta, quinta, cada dia que eu ia, eu fazia a minha escala de pregação, eram 22 lugares, e todo dia eu estava pregando em algum lugar. Quando casei, não tinha juízo, nem maturidade, comecei a fazer a mesma coisa, todo dia pregando, ir para lá e para cá. E a igreja orienta os pastores a terem um dia por semana para estar com a família, para recarregar as baterias, para cuidar da família. E eu não tinha esse dia. E um dia a Gleice disse assim, eu não aguento mais, não está dando. Você não consegue ser casado, você não consegue cuidar. E eu disse, não, eu vou mudar, não vai embora não. Eu comecei agora, você já vai embora. E eu lembro que uma segunda-feira, primeira vez que eu iria passar o dia de folga com minha esposa, de verdade, só eu e ela. Fomos almoçar, quando terminou de almoçar,
Eu disse assim, olha, me espera um pouquinho aí que eu vou ali no correio. Ó, se tem juízo um homem desse. Eu vou ali no correio mandar uns documentos para a associação, mandar umas cartas e tal. Ela ficou no carro me esperando. Quando eu voltei, ela estava chorando. Eu perguntei, o que foi que aconteceu? Aí ela disse assim, você não entendeu nada. Eu disse, como assim não entendi nada? A gente tinha combinado que esse era o nosso dia. E eu disse, você vai fazer, ó, você tem juízo. Você vai fazer questão por 15 minutos, foi nem 15 minutos, está fazendo confusão por 15 minutos, mulher. Ela disse assim, você não entendeu nada, não tem a ver com 15 minutos. Tem a ver com ser o nosso dia. O dia que a gente tinha que estar junto. E você está colocando outras coisas no dia que é nosso. Aí eu entendi o sábado. Sabe o que é sábado? Sábado não tem a ver com mandamento, com ordenança da igreja. Sabe o que é sábado? Sábado é o dia que Ele separou para eu passar junto com Ele. Sábado é o dia que Ele diz assim, eu queria ficar só eu e você, eu queria que a gente aproveitasse junto. Eu não queria que você passasse o dia na internet, eu não queria que você passasse o dia fazendo qualquer outra coisa. É o único dia que a gente tem junto. Você me ama de verdade, eu te amo, Senhor. Então vamos passar esse dia junto, isso é sábado para mim. Aí eu entendi sábado. Então sabe o que é o sábado? É uma expressão de fidelidade, não brinque com a infidelidade. Porque os vitoriosos de Apocalipse são chamados, são eleitos e são o quê? São fiéis. Ô meu irmão, não brinque com a infidelidade no cuidado do teu corpo, não brinque, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa habitar no teu corpo, para que você tenha a plenitude do poder dele. Então não brinque com o que você coloca no seu corpo ou o que não coloca. Honra a Deus com a fidelidade do cuidado do teu corpo, não brinque com isso. O Espírito Santo quer se revelar de maneira mais profunda e grandiosa aos seus filhos. Mas às vezes o lugar que ele habita está poluído, está sujo. E nós precisamos dizer, Santo Deus, me ajuda a manter o meu corpo de maneira que honre o Senhor. Nós não somos pagãos, meus irmãos. Sabe o que é o paganismo? O paganismo é o seguinte, os deuses dos pagãos habitavam nos templos. Alguns templos chegavam a ter dormitórios. As pessoas iam para o templo, dormir no templo, porque se sonhasse lá, era porque o Deus que morava no templo estava querendo falar com ele. Era assim o paganismo. Então, eles iam para os templos, adoravam seus deuses. Quando queriam muito que o Deus falasse com ele, dormia no templo para tentar sonhar lá. E quando terminava a adoração pagã, fechava a porta do templo e ia embora. Ele ia para casa e o Deus dele ficava no templo. Quando é que ele encontrava o Deus dele de novo? Quando ele fosse de novo no templo. Aí Deus diz assim, vocês são o templo. Daqui a pouco vão fechar a porta dessa igreja. E quando fecharem a porta dessa igreja, o seu Deus não vai ficar aqui nele, vai acompanhar você. Porque você é a habitação dele. E o que você vai acessar, o que você vai comer, a hora que você vai dormir, determina em muito como você quer adorar esse Deus, que tipo de fidelidade você quer ter a Ele. Então não brinque com a infidelidade em relação ao teu corpo, leve isso a sério. Não brinque com a infidelidade em relação à tua comunhão com Deus. Tenha encontros pessoais e diários com Deus. Meus irmãos, estamos muito atrasados no nosso compromisso diário de estudar a Bíblia, de passar tempo em oração, de estudar a lição da escola sabatina, de ler um livro do Espírito de Profecia. Há quanto tempo você não lê um livro do Espírito de Profecia? Leia, leia e leia de novo, e leia outro e releia. Eu estou relendo um livro que eu li há muito tempo, chamado Educação, um livro fininho, mas profundo. Citações assim que eu digo, meu Deus, como é que eu já li esse livro e não lembro disso aqui? E Deus está falando poderosamente ao meu coração, então leia. Leia de novo, leia nem que seja um parágrafo por dia. Mas isso vai fortalecer tua fé de maneira muito profunda. Meu irmão, minha irmã, não brinque com a infidelidade. Na devolução dos dízimos e ofertas, não brinque com isso. Deus deixou muito claro que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Não brinque com a infidelidade nos dízimos e ofertas. Diga, Santo Deus, eu quero te honrar nesse aspecto também, porque eu quero que o Senhor seja o meu Deus em todos os aspectos. E sabe o que é que o texto bíblico diz? Apocalipse, capítulo 17, 14, que o inimigo vai pelejar,
vai tentar nos atacar, mas só vai atingir o Cordeiro, mas o Cordeiro vai vencer, pois ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com o Cordeiro. Aleluia. Então, o chamado de Deus para você hoje é que você aprenda a caminhar com o Cordeiro todos os dias, que você seja encontrado todos os dias na presença do Cordeiro, porque todos os que caminharem com o Cordeiro e que se acham com o Cordeiro, eles irão vencer, meus irmãos. Você está cansado? Eu estou cansado das lutas dessa vida, estou cansado dos ataques do inimigo, eu estou cansado de temer que o inimigo afaste os meus filhos do caminho de Deus, eu estou cansado de visitar pessoas que estão querendo o divórcio, eu estou cansado de visitar pessoas que estão enfrentando a morte, o luto, a dor, o desemprego. Sabe quando isso vai acabar? Quando o Cordeiro voltar e nos trouxer a vitória completa. Então sabe o que é que eu tenho que fazer? Caminhar com o Cordeiro todos os dias. Aprender a andar com o Cordeiro e colocar o Cordeiro todos os dias na minha vida. Me deixa terminar com uma história. Eu conheci há um tempo um irmão que decidiu que ia andar com o Cordeiro. Antes de chamar o movimento cristão de cristianismo, o movimento cristão era chamado de O Caminho. Isso é apresentado no livro de Atos. Quem são esses? São o povo do caminho. E era assim que nós éramos chamados, não era de cristãos, era de O Caminho. Sabe por que O Caminho? Porque os primeiros cristãos entenderam que vida cristã é aprender a caminhar com Cristo, todo dia. Então, para onde eles iam? Cristo. Para o trabalho, com Cristo. Para a escola, com Cristo. Para a roça, com Cristo. Aí eles andavam tanto com Cristo que foram conhecidos como o povo do caminho. Aqueles que aprenderam a caminhar todos os dias ao lado de Cristo. E esse irmão, ele aprendeu isso. Eu vou aprender a caminhar com Cristo, eu vou aprender a colocar Ele em tudo. Ele tinha algumas lojas e ele decidiu que as lojas dele, além de guardar o sábado, de fecharem as lojas no sábado, ela teria um culto. E era muito bonito entrar na loja dele e ver uma mesa na porta da loja com Bíblia, inário, meditação matinal. E antes de começar o expediente e atender as pessoas, os funcionários tinham um culto, porque ele entendeu que Deus tinha mais horas sagradas durante a semana do que o sábado. E é isso que a gente precisa entender. Deus tem mais horas sagradas na nossa semana. O horário do culto familiar deveria ser um horário tão sagrado para você, quanto você tenta fazer sagrado o sábado. A presença de Deus todos os dias, o seu momento com Deus. E ele me disse que um dia estava viajando com a esposa para visitar uma loja, e entre a cidade dele e a loja que ele ia visitar, ele ia passar em uma cidade onde ele tinha uma loja também. E ele falou para a esposa: olha, o gerente nem está esperando a gente hoje, mas já que a gente está passando exatamente na hora do culto, vamos entrar na loja e vamos na cidade, vamos fazer o culto com os funcionários. E ele entrou na cidade, chegou na loja, na hora que era para ser o culto, já tinha gente comprando, já estava ali aberta a loja. Ele chamou o gerente e perguntou: olha, o que foi que aconteceu? Vocês fizeram o culto mais cedo hoje? Porque esse horário é o horário do culto. Ele falou: não, é que a pessoa que abre a loja se atrasou um pouco e nós não fizemos o culto hoje, já estamos vendendo. Ele disse assim: muito bem, então faz o seguinte, atende as pessoas que você já começou a atender, fecha a porta da loja e faz o culto. E nunca mais abra nenhuma das lojas sem que o verdadeiro dono seja adorado. Eles atenderam as pessoas, fecharam a loja, fizeram o culto para voltar a atender, para voltar a abrir a loja. Isso não é coisa de guardador de sábado, ele já estava guardando o sábado durante a semana. Isso é coisa de quem aprendeu a adorar a Deus e colocar Deus mais do que nos horários de sábado, colocar Deus ao longo da vida, é o caminho. Então sabe quem é que vai vencer? Aqueles que andam com o Cordeiro. Eu quero convidá-lo essa noite a dizer: Santo Deus, eu quero vencer com o Cordeiro. Eu quero ter essa vitória na presença do Cordeiro. Eu quero aprender a andar com o Cordeiro. E eu quero que essa vitória do Cordeiro seja a minha vitória. E quando o inimigo se levantar para tentar me atingir, que primeiro ele passe pelo Cordeiro. Porque ele vai pelejar contra o Cordeiro. Ele pensa que está pelejando contra o meu casamento.
Ele pensa que está lutando contra os meus filhos, ele pensa que está lutando contra a minha casa, mas na verdade ele está lutando contra o Cordeiro que me ama. E o Cordeiro vai se colocar na frente dos chamados, eleitos e fiéis, e vai lhe garantir a presença agora e a vitória quando ele voltar. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. E enquanto estivermos ouvindo essa música, eu quero convidá-la a falar com Deus e dizer: Santo Deus, eu quero essa vitória. Eu quero a vitória do Cordeiro. Não é minha, não é pelo que eu faço, mas eu quero que essa vitória do Cordeiro seja a minha vitória. E eu quero que quando o Cordeiro voltar, eu possa ter a vitória completa para a vida eterna.